Oi, gente, tudo bom? Hoje vamos aprender a como utilizar a porção para calcular a quantidade de alimentos a ser adquirida. Porque muitas vezes, algumas festas, eventos, ou até mesmo no contrato, ele já dá a porção definida em gramas de quanto deve ser porcionado para o comensal. Então, você tem que descobrir, a partir dessa porção, quanto é que eu vou comprar, quanto que eu vou adquirir. Para isso, eu trouxe duas questões para a gente treinar um pouco como é que faz isso no passo a passo. Nessa primeira questão, observe que ele dá a porção, ele dá o IPC e o fator de cocção. Então, a partir dessas informações, a gente consegue descobrir quanto vai ser adquirido. Então, bora lá. Para uma festa de fim de ano em uma UAM, será servido churrasco de picanha no almoço para 260 comensais. Considere o peso da porção 200 gramas. Fator de correção 1,27 e o fator de cocção de 0,63. Aí ele pergunta na questão, qual é a quantidade de picanha em quilos que deverá ser comprada, considerando que ele já definiu a porção em gramas. Então, para fazer isso, nós temos que fazer as anotações. Então, ele deu o número de comensais, que é 260, ele deu a porção, 200 gramas, lembrando, porção é a quantidade para uma pessoa pronta, cozida. Fator de correção, ele deu 1,27 e fator de cocção 0,63. O primeiro passo é calcular pela fórmula do IC qual é o peso líquido do alimento. Então, peso líquido cru vai ser igual ao peso cozido dividido pelo IC. Então, peso líquido cru vai ser igual a 200, que é a porção, dividido por 0,63, que no caso é o índice de cocção. Então, peso líquido cru vai ser igual a 317 gramas. Então, peso líquido cru é 317 gramas. Como a gente está fazendo um cálculo para a porção, a gente pode dizer que esse peso líquido cru é o per capita. Então, a gente já descobriu qual é o per capita, qual é a quantidade para uma pessoa necessária para fazer essa porção de 200 gramas, considerando esse índice de cocção. E o segundo passo agora é calcular a quantidade a ser adquirida, considerando que vão ser 260 comensais. Então, posso utilizar essa fórmula. Quantidade adquirida vai ser igual ao número de refeições vezes per capita vezes fator de correção. Então, quantidade adquirida vai ser igual a 260 vezes 317, que é o per capita, vezes 1,27. A quantidade adquirida vai ser 104.673 gramas, ou 104,7 quilos. Então, para essa UAM, para servir churrasco de picanha, considerando esse índice de cocção e esse fator de correção, então veja que é simples, a partir da porção, a gente conseguir descobrir o seu per capita e depois descobrir qual é a quantidade de alimentos a ser adquirida, considerando aquele quantitativo de pessoas, que no caso aqui na questão foi 260 comensais. Agora, bora ver outra questão. Maria passou no vestibular e vai dar um almoço especial para 30 amigos e familiares. O cardápio será coxa de frango assado, arroz branco, feijão e salada de tomate, alface e cebola. Ele pergunta aqui na questão, qual é a quantidade aproximada a ser comprada, considerando a porção, índice de cocção e o fator de correção abaixo listados. Então, na questão, ele deu o quantitativo de pessoas, que é 30, ele deu a porção, que é o alimento cozido pronto para uma pessoa, de coxa de frango, arroz, feijão. E ele deu per capita para a salada, que é o tomate, alface e cebola. A partir daí, ele quer saber qual é a quantidade a ser comprada. Então, na questão, ele deu várias alternativas. Ele quer saber qual dessas é a alternativa correta, que vai dizer a quantidade aproximada a ser adquirida. E o primeiro passo é calcular pela fórmula do IC o peso líquido cru, ou seja, nós vamos encontrar a per capita da coxa de frango, do arroz e do feijão. Então, a fórmula é peso líquido cru é igual a peso cozido dividido pelo índice de cocção. Peso líquido cru da coxa de frango vai ser igual a 200, que é a porção, que é o peso cozido,
dividido por 0,70. Fazendo o arredondamento, ficaria 286 gramas. Peso líquido cru do arroz vai ser igual a 150, dividido por 3,20, que vai ser igual a aproximadamente 47 gramas. Peso líquido cru do feijão vai ser igual a 120, dividido por 2, que vai ser igual a 60 gramas. Então, aqui a gente já encontrou o per capita de cada um deles. E o segundo passo é calcular a quantidade a ser adquirida, considerando que era para 30 pessoas. Então, já encontrei o per capita de cada um deles. E agora eu vou calcular a quantidade a ser adquirida. A fórmula é número de refeições vezes per capita vezes fator de correção. Então, para a coxa de frango vai ser 30, que é o número de pessoas, número de refeições, vezes 286, que é o per capita, vezes 1,50, que é o fator de correção, e vai ser igual a 12,87 quilos. Para o arroz, vai ser 30 vezes 47, considerando que o arroz não tem um fator de correção. Então, vai ser igual a 1,4 quilos. Para o feijão, vai ser 30 vezes 60 vezes 1,04, que vai ser igual a 1,8 quilos. Para a salada, tomate, vai ser 30 vezes 50, que é o per capita, vezes 1,61, que vai ser igual a 2,4 quilos. Para o alface, vai ser 30 vezes 25, que é o seu per capita, vezes 1,31, que é o fator de correção, que vai ser igual a 0,98 quilos. Para a cebola, vai ser igual a 30 vezes 5 vezes 1,53, que vai ser igual a 230 gramas, ou seja, 0,2 quilos. Então, já tenho as respostas. Agora, o que eu tenho que fazer é comparar essas respostas com as alternativas e descobrir qual é o valor aproximado a ser comprado. Então, de acordo com essas respostas, quando eu vou observar as alternativas, qual é o item que mais se aproxima da alternativa correta? Então, alternativa A estaria correto? Vamos comparar. 13 quilos. Poderia ser 13 quilos, já que deu 12,87 quilos. Arroz, 2 quilos. Poderia ser. 2 quilos de feijão. Poderia ser. 1 quilo de tomate. 1 quilo de tomate estaria certo. Se nos cálculos deu que seria 2,4 quilos, está errado. 1 quilo de tomate não seria suficiente para ser adquirido. Ou seja, eu já sei que essa alternativa está incorreta. Nas outras alternativas, na B, deu 8 quilos de coxa de frango. Mas na minha questão, eu vi que precisaria de 12,87 quilos. Ou seja, o B está incorreto. Na alternativa C, ele fala 13 quilos de coxa de frango, está correto, poderia ser. 2 quilos de arroz, está correto. 2 quilos de feijão, correto. 2,5 quilos de tomate, está correto. 1 quilo de alface, correto. E 0,2 quilos de cebola, correto. Então, a alternativa correta é a alternativa C, que é o valor mais aproximado da quantidade a ser adquirida, considerando o nosso cálculo. Então, veja, é simples a gente conseguir, a partir da porção, descobrir quanto é o valor per capita do alimento e depois calcular, a depender do número de pessoas, a quantidade a ser adquirida para aquela refeição. Mensagem de hoje: conquistar algo não é fácil. Exige empenho, determinação e muito pensamento positivo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, nos acompanhe nas redes sociais. Até a próxima e tchau!